052, Projeto de Lei 08/2014, reajuste os vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do município de Jacareí. 6,75 a partir de 1/3/2014. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passando para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Olha, eu vou aprovar esse projeto, mas eu gostaria que a prefeitura desse mais salário, porque é muito pouco isso aí. Então, eu também não posso deixar de votar contra os servidores públicos, eu tenho que votar favorável. Mas eu quero ficar junto com eles e, se precisar de fazer greve na porta da prefeitura para ter mais salário, mais aumentar o salário, eu estou aí. Mas o meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Eu gostaria aqui também de estar justificando meu voto. O salário que é pago para os funcionários de Jacareí é muito baixo comparando com o que nós temos aqui próximo. Então, um aumento de 6,75 para os funcionários é muito pouco. Sendo que eu acho que teria que se rever essa questão mais para frente. Tudo bem, nós estamos tendo que votar isso aqui hoje, mas tem que tentar rever esse aumento, porque é muito pouco, 6,75. Isso praticamente é o INPC, que seria o índice da inflação no caso. Então você não está tendo aumento, apenas correção monetária. E outra, como é que você tem um aumento de IPTU, como houve, e de repente não repassar isso para os funcionários? Então, eu acho que poderia ter, pelo menos, dobrado essa porcentagem no caso. O meu voto é favorável, mas com ressalva, porque nós não concordamos com essa porcentagem, deveria ser muito maior. Vereador Edgar. Vereador Fernando da Ótica. Para justificar o meu voto, mesmo que aumentasse 100% do vencimento do servidor público, não chegaria no valor ideal, porque está muito defasado. Agora, perceba o seguinte, eu gostaria de fazer lembrança aqui, tá, a respeito da promessa, né, do antigo prefeito da cidade, o senhor Marco Aurélio, que ele falou em cima do caminhão, tá, que ele, como prefeito, ele daria um salário digno para o servidor público, né, e ainda disse que o servidor público ia ter orgulho de dizer que trabalha na prefeitura. Olha, não é o que nós estamos vendo, né? E até mesmo ele hoje deveria de estar reivindicando maior também, junto ao assessor dele, que é o prefeito Hamilton, né? Poderia estar reivindicando maior reajuste para o servidor público. Só para ter uma ideia, R$ 740, né, o piso de quem trabalha, por exemplo, na infra, tá? Não dá R$ 44 de aumento. Então, desculpa, é uma vergonha. Eu sou favorável para que o servidor receba, lógico, rapidamente esse reajuste, mas sou completamente indignado com relação ao índice de porcentagem do aumento. Meu voto é favorável. Vereador Hernani Barreto. Só quero dizer que o Hamilton é prefeito dessa cidade, ele não é assessor de deputado. Ele é prefeito e nós temos que respeitá-lo como prefeito, porque ele entrou pela porta da frente, ele entrou com o voto da população. Então, a gente tem que lembrar, muitos aqui não gostam que a gente fale do passado, mas quando o PT assumiu a cidade, tinha mais de 250 milhões de dívida, num orçamento de 280. Então, com certeza, o servidor, em estado de greve, não tinha uma gota de gasolina no carro. O servidor sabe que mudou, mas eu passo o meu posicionamento enquanto servidor de carreira. Eu também sou contrário ao 6,75, só que nós não podemos fazer um projeto aqui para aumentar, e isso eu falei para o prefeito.
Isso eu falei para o prefeito. O prefeito tem maturidade para entender que nós temos a independência aqui e nós temos a condução do nosso mandato. Nós temos as nossas convicções. Então, eu também sou contrário, mas, infelizmente, não tem como a gente alterar. O prefeito tem outros indicadores. Mas eu espero que o sindicato consiga avançar com o suporte dos vereadores nessa negociação, porque esse é um reajuste, não é um aumento de fato. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Há 20 anos atrás, esse vereador vestia a camisa do servidor. Eu cheguei a parar a categoria, fazer passeata pela cidade, você entendeu como é que é? Atrás de recursos, e na época, realmente, os servidores, eles conseguiam grandes avanços com esses movimentos. Mas naquela época, o sindicato, ou melhor, a categoria do servidor público não tinha sindicato. Aí foi criado o sindicato. Eu lembro até na época, quem elaborou o estatuto tudo foi o Valtinho na época. O Valtinho que era vereador dessa casa. E depois foi criado o sindicato, então passou o sindicato a ser o responsável direto pela categoria. Você entendeu? Então, essa mobilização, essa discussão tem que ser travada lá em cima com o sindicato. E o projeto vem para essa casa pronto e discutido, porque nós não podemos fazer nada, isso é uma realidade. Portanto, pelo fato de ter que votar, se eles não receberam esse aumento, sou conferido a votar favorável. Vereador José Francisco. Gostaria de colocar meu posicionamento também aqui. Acho que é pouco, é 6,75, mas como já alguns vereadores disseram, a responsabilidade é do prefeito. E nós, da bancada de sustentação do governo, já fizemos aí um requerimento pedindo que entre e coloque em pauta a reforma administrativa. Então, os vereadores de sustentação estão aí pronto a conversar e a ver o que é melhor para a sociedade e para os servidores. Meu voto é favorável. Maurício Raca. Primeiramente, eu quero falar que quem vive de passado é museu. Então, nós não podemos ficar falando dos governos anteriores. Nós temos que olhar sempre para frente. Então, o governo do PT está há 14 anos no governo da cidade. Então, é claro que o orçamento da cidade naquela época era 1 e hoje é muito mais. Hoje, esse governo ele valoriza muito mais as empresas terceirizadas, os funcionários terceirizados, por exemplo, médico, que ganham quase o dobro daquele médico que trabalha hoje. Então, falta, no caso, é estímulo. O guarda municipal, que ganha R$ 1.100, aqui em outra cidade, próximo de 2.000. Então, está defasado mesmo. Poderia estar aumentando um pouco mais, de aumento real. Poderia valorizar o funcionário. É isso que eu quero questionar. Não precisa ser nada absurdo. Hoje, o comprometimento da folha é de 37%. Poderia dar um aumento maior, sem comprometer muito o orçamento. Bem maior que isso. É claro que eu vou votar favorável, porque não tem como votar contrário ao aumento funcionário. Mas é com ressalva, que se quisesse, poderia chegar um pouco mais, para poder atender melhor o funcionário e ele dar um incentivo a mais para ele. Meu voto é favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Senhor presidente, todos os vereadores, você que assiste agora na sua casa, nós temos que deixar aqui bem claro o seguinte: eu creio que não tem um vereador nessa casa que não gostaria que o reajuste fosse a mais do que está sendo colocado. E nós não podemos votar contra o funcionário público, até porque, se não votarmos, não vai ter esse aumento. Então, eu sou favorável a esse projeto e estamos aí à disposição, e lembrando que todos os vereadores dessa casa gostariam sim que fosse a mais. Sou favorável. Senhor presidente, para justificar o meu voto favorável a esse projeto de lei, quero também dizer o seguinte: não sou garota de recado, estou aqui como vereadora pelo 4º mandato e gostaria de dizer aos servidores públicos que trabalham nos órgãos públicos municipais da cidade
que nós temos que abrir um diálogo com a administração pública e rever a questão do salário do servidor público municipal. Eu estou disposta a conversar seriamente a respeito disso, como sempre estive, para discutir a reforma administrativa. Acho, e falamos isso, a bancada de sustentação disse isso ao prefeito municipal, que no mínimo deveríamos ter chegado aos 2 dígitos. Era o mínimo que a gente esperava. Então, nós temos o nosso posicionamento, colocamos isso e quero parabenizar todos os vereadores desta casa, porque pelo menos desta vez não teve nenhum irresponsável que colocou um projeto de um aumento maior nesta casa, coisa que já houve em outras vezes. Então, parabenizar por isso. O nosso papel é esse e nós temos a liberdade de nos manifestarmos. Projeto de lei que reajusta o vencimento dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional de Jacareí, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo.